Olá, pessoal! Bom, depois de uma contextualização mais teórica sobre os ímãs, sobre o entendimento dos polos, né? O ímã é formado por polo norte, polo sul, que mesmo que você queira ficar quebrando, né, cortando o ímã, sempre ele vai ser formado por um polo norte e um polo sul. Por quê? Porque a formação do campo magnético é algo introdutório com relação ao átomo mesmo. Então, não existe monopolo magnético, não tem como ter só um polo norte, só um polo sul. Sempre existirá dipolos, ok? Mas aí vamos começar a entender o conceito dos ímãs em conjunto com o campo magnético. Então, aqui, pessoal, eu tenho representado, né, um ímã norte-sul. E vocês percebem essas linhas aqui, ó? Nada mais são do que a representação do campo magnético, originado por esse ímã. Primeiro, né? As linhas, pessoal, sempre vão sair do norte e vão para o sul. Vocês estão vendo a setinha aqui, ó? Então, as linhas sempre saem do norte e vão para o sul, de acordo com uma trajetória circular, ok? E aí, a gente representa essas linhas externas aqui também, ok? Bom, vamos lá. Se eu saio do norte, é por isso que as setinhas estão todas saindo dele. Se eu saio de um lado, óbvio que eu tenho que chegar no outro, né? Então, eu saio do norte e eu chego aqui no sul. Então, as setinhas saem do norte e as setinhas chegam no sul. Temos algumas teorias bem importantes aqui também com relação a isso, tá? Bom, nós temos aqui a formação de um campo magnético, tá? O campo magnético, gente, ele é representado por essa letrinha B com a setinha. Por quê? Porque ele é um vetor. Então, por isso que tem a setinha em cima, tá? Esse vetor de campo magnético, gente, ele sempre se alinha com as linhas que o formam. E eu vou explicar isso para vocês daqui a pouquinho, tá? Só com a teoria é meio complicado de imaginar, né? Mas eu vou fazer a representação, vai ficar mais fácil. Bom, a bússola, se a gente inserir uma bússola em alguns pontos estratégicos do ímã, a bússola ela se alinha com o campo, segundo o seu vetor, e não com o sul. Porque é um ditado popular de que a bússola sempre indica o sul, sempre se alinha com o sul. Sim, tudo bem, mas quando ela está próximo de um ímã, ela sempre se alinha com o campo, gente, tá? Segundo o vetor do campo. Então, dizer que assim, ela está sempre relacionada com o sul, né? Tipo, o norte da bússola vai estar sempre com relação ao sul. Tá em direção ao sul, mas não com direção direta. Mas aí eu vou explicar isso agora para vocês por meio de um exemplo que vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem isso tudo que eu acabei de falar, tá? Vamos padronizar a bússola com essa representação aqui de losango. Sempre a parte pintadinha, pessoal, normalmente, né, nos exemplos e nos livros, exercícios, é o norte e aqui não tá pintado é o sul, tá? Normalmente isso também é claro, teorizado para vocês. Gente, olha só o que eu tenho aqui. Bom, de lápis, né, mais clarinho, nada mais é do que o desenho anterior, né? Então, eu tenho aqui o nosso dipolo, onde tem o norte e o sul. As linhas saem do norte e vão para o sul. Vocês estão vendo um monte de vetorzinho B? Pois é, esse vetorzinho B, ele é o que, na verdade? Ele é a representação do nosso campo magnético, né? Mas e aí, por que ele tem essas orientações aqui, né? Bom, vamos lá. Eu vou fazer esse mesmo desenho, pessoal, que tá desse lado, eu vou fazer aqui, ó, tá? Para vocês entenderem como que eu fiz esse desenho, né? Lembra que eu falei aqui, gente, ó, o vetor magnético do campo magnético sempre se alinha com as linhas que o formam. Então, por exemplo, olha só, vamos supor que eu quero saber qual é a direção do meu campo magnético nesse pontinho aqui, ó. Bom, eu sei que sai do norte, vai para o sul, ó. Então, quando chega aqui, ó, então, ó, qual que é a direção do campo? Essa daqui. Mas aí vamos supor que não quero aí, eu quero saber qual que é a direção do campo aqui, ó, nesse pontinho. Então, vamos lá. Eu sei que sai do norte e vai para o sul, né? Ó, quando eu tô aqui, vocês estão vendo o que a caneta tá fazendo? Então, significa que o nosso vetor do campo, ó, tá desse jeito. Vocês estão percebendo que ele tá alinhado com as linhas que formam. Ele tá tangenciando, né?
essas linhas. Ah, vamos lá pro outro lado, ó, professor, lá no fundo quero saber. Ok, não tem problema, a ideia é sempre a mesma, tá? Tu sai do norte, ó. Ó, quando eu chego aqui, ó, nesse ponto, ó, então, nosso vetor, campo, desse jeito. E isso tudo que eu acabei de explicar para vocês é o que tá aqui, ó, tá? Vamos fazer nessas linhas aqui que chegam e que saem, né? Bom, digamos que eu quero saber aqui, qual que é o meu campo. Sai do norte, né? Então, se sai do norte, olha como é que tem que estar meu campo aqui, ó. E se chega no sul, né? Eu tô chegando aqui, ó, né? Assim, ó, ok? Então, qual que é meu vetor aqui nesse ponto, ó? Desse jeito, ok? E que é isso que tá representado aqui pra vocês, tá bem? Então, ó, tô saindo, tô chegando, tô tangenciando as linhas, ó, de acordo sempre com a direção. Sai do norte e vai pro sul, ok? Bom, gente, mais uma explicaçãozinha, ó. Vou chamar isso aqui de B1 e esse aqui de B2. A gente pode dizer que B1 é maior que B2. Por quê? Porque está mais próximo aqui do nosso ímã. Quanto mais externa for a linha, menor é a intensidade desse campo. Tá bem? Bom, gente, e aí vamos pensar o seguinte. E isso é muito importante pra gente agora. E se eu quiser colocar uma bússola nesses pontinhos aqui, ó, como que fica? Lembra que a bússola, gente, o norte da bússola, ele se alinha com o campo. Então, quando algum exercício, algo perguntar para vocês, olha, quero colocar uma bússola bem aqui, qual que é a orientação dela? Não parte logo pensando na bússola. Lembre, a bússola se alinha com o campo. Se eu quero saber qual a orientação da bússola, o que eu faço primeiro? Vou trabalhar com o campo. Vou determinar se ele vai para a esquerda, para a direita, se está alinhado para cima, para baixo. Aí eu consigo já automaticamente determinar a minha bússola, tá? Então, foi o que eu fiz aqui para vocês, tá? Então, olha só como que ficou aqui, ó. Vamos supor que a gente está trabalhando com esse pontinho aqui, ok? Com esse B2 que eu chamei, né? Bom, a bússola se alinha com o campo. Isso quer dizer o quê? Que o norte, ó, vai estar para a direção do campo naquela orientação. Então, ele está na horizontal, indo para a direita, na horizontal, indo para a direita. Vamos pegar esse aqui que eu vou chamar agora de B3. Essa aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Ele tá indo pra cima, mas ele tá um pouco inclinadinho, né? Porque, ó, eu tô virando aqui, então ele não tá bem pra cima, né? Ele tá um pouco inclinado. Então, eu venho aqui no B3, desenho inclinadinho. O norte tem que estar de acordo com a orientação, então, pra cima, né? Ó, tá aqui pra cima, ok? Vamos nessa posição aqui que eu vou chamar de B4. Esse B4, pessoal, o que tá acontecendo, né? O norte tem que estar de acordo com o campo tá indo para a esquerda, então, ó, norte indo para a esquerda, e ele tá posicionado em cima dessa linha, em teoria ele está na horizontal, né? O mesmo acontece com esse aqui, que eu vou chamar de B5, tá? Que é esse daqui, ó, o norte de acordo com o campo. Agora, o nosso norte, ó, continua para a esquerda, certo? Então, tá entrando aqui no nosso ímã, beleza? E também está na horizontal. Para fechar, vamos pegar esse B6, ó. Sempre lembre, ó, o ponto é esse. A bússola ela se orienta conforme o campo. O campo tangencia as linhas que formam o campo magnético. Então, ele tá inclinadinho para cima, né? Tá inclinadinho para cima. O norte de acordo com o campo. Certo, gente? Então, é bem facilzinho de você conseguir determinar a orientação da bússola. Só tem que lembrar, bússola se orienta com o campo, não necessariamente direto com o sul. O que eu vejo alguns alunos fazer? Se eu peço para determinar a orientação da bússola nesse ponto, o que alguns alunos fazem, né? Eles desenham assim, ó, desse jeito, sempre com relação ao sul. E não é isso, sempre com relação ao campo, ó, tá bem? Então, ó, isso aqui não. Então, toma muito cuidado com isso. Gente, para finalizar, né, esse entendimento, nós temos aqui a Terra. A gente sabe que a Terra ela tem um campo magnético próprio.
esse campo magnético vocês devem ter estudado em outras disciplinas interdisciplinares, história, geografia, né? Ele é muito importante pra gente, para manter a vida na Terra, tá? Antigamente, durante a formação do planeta, não tinha esse campo magnético e nós éramos incessantemente, né, atingidos por meteoros, outros fragmentos de outros planetas, enfim, né? E isso tudo com o tempo não acontece, ou claro, com menor intensidade entre os anos. Por quê? Porque temos o campo magnético que protege. Então, por exemplo, ó, temos aqui a Terra, tem o campo magnético. Quando vem algum elemento extraterrestre, né? O que acontece? O campo magnético desvia essa rota e aí não nos atinge. Em teoria, uma teoria bem curta e grossa é isso, tá? Então, ele é fundamental para a nossa vida. Só que esse campo magnético está diminuindo. E qual a importância dele diminuir? Que aí a gente perde essa proteção, tá? Não só com relação ao GPS, a orientação da bússola, né? Claro, isso vai acontecer também. Mas o principal é que a gente está perdendo essa proteção externa. Muito importante isso, tá? Pensarmos sobre isso, tá bem? Beleza, mas aí vamos nos ater aqui, né? Com relação ao estudo do campo magnético da Terra e como que relaciona-se com esse conteúdo. O campo magnético da Terra, gente, ele é invertido, né? Por quê? Porque ele sai do sul e vai para o norte, tá? O que eu acabei de explicar para vocês? Um ímã, ele sempre sai do norte e vai para o sul, ok. Mas na Terra, não. O da Terra é diferente. Pensa sempre assim, o meu planeta é diferente desses ímãs naturais que a gente tem. Diferente como? Se você sabe que o imãzinho, né, lá de casa e tal, da geladeira, ele sempre sai do norte para o sul e você sabe que a Terra é diferente, então você se liga. Então, ela é do sul para o norte. Aí você nunca esquece, tá bem? Beleza. E aí, temos também uma outra particularidade, né? O que aconteceu? Antigamente, as pessoas pegavam as bússolas e assim, por exemplo, aqui nesse ponto, lá, sei lá em que lugar da Terra, bem no meio. O que acontece? A bússola orientava sempre para o norte. Já tinha conhecimento que aqui era o norte, por exemplo, tá? E aí as pessoas chamaram essa parte pintadinha de norte. É por isso que a gente representa dessa maneira também, né? E aí, gente, o que acontece? Pelo fato da agulha da bússola orientar para cima, chamou aquele lado de polo norte, só porque ele orientava para o norte. Só que a gente sabe que, poxa, norte com norte são iguais, eles se repelem, né? E por isso que surgiu uma nomenclatura. Sim, gente, olha só. Então, o norte da bússola vai com relação ao norte geográfico. Mas, como a gente sabe que norte com norte repele, na verdade, não é com relação ao norte magnético, é sul magnético, tá? Então, é norte com norte, mas é norte geográfico. Aqui possui o sul magnético, tá bem? E a mesma coisa aqui embaixo, né? Esse outro polo que não tem nada pintado é o sul. Só que a gente sabe, né, que sul com sul não vai rolar nada, né? Então, na verdade, sim, aqui essa parte não pintada, ela vai orientar quanto ao sul geográfico, mas que aqui, na verdade, é o nosso norte magnético, porque senão não teria essa força de atração entre eles. Então, muito cuidado, tá, gente, com relação a interpretar algumas questões. Então, assim, ó, vamos lá, para resumir e entender bem. Essa bússola, ela vai orientar para o norte, mas é o norte geográfico. No norte geográfico, nós temos o sul magnético, ok? E o polo sul, o que acontece aqui embaixo? O sul do nosso ímã vai orientar com relação ao sul geográfico, mas o sul geográfico é o nosso norte magnético. Tá bem, gente?